Vamos começar então. Eu vou começar por me apresentar, para quem não me conhece, ok? Então eu chamo-me André Amorim, eu sou médico, sou diretor clínico da Naturena, em Barcelos, onde dou consultas, e para além da minha formação médica, eu expandi a formação dita convencional a outras áreas complementares, como a medicina natural, a iridologia, a homeopatia, etc. Para além disso, eu também sou professor de yoga e então relaciono alguns dos conhecimentos dessa filosofia com aquilo que nós vamos falar. Então, para começar, vou começar com uma pequena historiazinha, enquanto as pessoas entram e não entram. Vou começar com uma história que eu acho que se relaciona um bocadinho com aquilo que nós às vezes podemos chamar que é o desintoxicação mental. Então esta história diz o seguinte: há muitos anos atrás, quando ainda havia reinos e isso, havia um rei que decidiu que ia partilhar parte da sua riqueza com a população. Então ele enviou o seu mensageiro para ir à aldeia e avisar toda a população que naquele dia o rei ia estar a distribuir alguma da sua riqueza com a população, porque estava tudo bem, as coisas corriam bem, ele queria distribuir. Então assim foi, lá foi o cavaleiro anunciar à aldeia: dia 12 de maio, o rei vai estar a distribuir parte da sua riqueza, venham pedir aquilo que precisam. E assim foi. Chegou ao dia, as portas do castelo abriram, estava o rei ao fundo e uma fila de pessoas. E uma a uma, ia uma pessoa ao rei. E à primeira pessoa, e o rei dizia: o que é que eu posso fazer por si, meu caro cidadão? E eu precisava de ter 2 cabras e um bocadinho de trigo. Vão buscar. Dava um homem, ele ia feliz embora. Vinha a seguinte pessoa: o que é que eu posso fazer por si? Por mim dava jeito eu ter uma máquina para fazer não sei o quê. Deem ao homem. Vinha a próxima pessoa: o que é que posso fazer por si? E assim, consecutivamente. Então o rei estava a distribuir. E lá ao fundo, onde estava a fila, lá ao fundo havia um homenzito, um homenzinho assim com ar de mendigo, que não estava a entrar para a linha, estava só a observar o que estava a passar e entretanto ele foi-se embora. E o rei, que estava cá atrás, a ver a situação, disse a um dos seus súbditos: olha, vai lá chamar aquela pessoa que se foi embora e não veio pedir nada. E eles foram lá buscar o tal senhor, aquele que parecia um sem-abrigo, chamaram-no e trouxeram-no junto do rei. E o rei pergunta-lhe: então, meu caro senhor, não há nada que eu possa fazer por si? Vi que estava aqui a ver e não me pediu nada? E o senhor disse: não, eu estou bem, eu tenho tudo aquilo que preciso. Mas o rei insistiu: mas há de certeza que há alguma coisa que eu posso fazer por si? Eu tenho tudo aquilo que você pode precisar, eu tenho. Diga-me o que quer que eu dar-lhe-ei, não importa o que for. E o homenzito a pensar: eu não preciso assim nada, rei. De certeza que há alguma coisa, nem que seja comida para hoje. E esse homenzito, que parecia um mendigo, mas na verdade era um monge, ele trazia consigo uma pequena tigela, que era estranha, e disse: olha, só se me quiserem encher esta tigela com comida para hoje, com um bocadinho de arroz. E o rei disse: sim senhora. Pediu aos homens: encham a tigela do homem com arroz. Começaram a encher, só que a tigela não enchia. Então começaram a despejar: rei, não sei o que é que está a passar, a tigela não está a encher. Não importa, ponham mais até ficar completamente cheia. E assim foi. Eles começam a meter, a pôr arroz. Entretanto acabaram com um saco. Acabaram um saco: rei, já acabamos um saco e a tigela não ficou cheia, não sei o que é que se passa. Vão buscar mais tigelas. Vão buscar mais arroz. E assim sucessivamente. Acabaram com o arroz todo e a tigela ainda não estava cheia. O rei: não importa, vão buscar quinoa, vão buscar milé. Estão o rei muito à frente, já tinha cereais integrais. E ponham até o homem estar cheio, ele tem que sair daqui satisfeito. E assim foi. Foram buscar, esvaziavam, mas a taça do homem continuava por ficar cheia. Enchiam, até que ficaram sem cereais nenhuns. O rei não sabia o que é que estava a passar. Não importa, o homem tem que ser daqui cheio. Encham com outras coisas. Ponham o ouro, ponham as pratas, ponham tudo o que tivermos. Ele tem que ser daqui satisfeito. Começaram a pôr. E até que eventualmente todas as reservas do rei ficaram vazias. Rei, não há nada mais nas nossas reservas. Tudo o que a gente colocou na taça não deu para encher. Entretanto o rei percebeu que perdeu todas as suas posses. Não tinha nada mais. E então perguntou a este homem, este monge, que taça era aquela, o que é que ele tinha ali. E aí o monge explicou-lhe: senhor, esta taça, isto não é uma taça comum. Isto é um crânio cortado ao meio, ou seja, é como se fosse um crânio cortado por aqui, que representa a mente humana. E então, esta taça
que na verdade é um crânio humano, nunca fica saciada com coisas físicas. Por mais coisas que lhe vão pôr, ela nunca vai ficar saciada. E então, nesse momento, o rei percebeu que estava ali perante um grande mestre e diz a lenda que foi atrás dele, deixou de ser rei e foi aprender com ele. Qual é aqui o pequeno resumo da história? É abordar aqui um bocadinho a parte da desintoxicação mental, que nós vamos falar mais à frente, mas percebermos que nós temos que, por vezes, esvaziar a mente e perceber que não é com coisas que nós a vamos saciar, que esta sede do infinito que nós temos dentro de nós não se sacia com coisas físicas. Ou seja, a desintoxicação que nós vamos falar hoje, seja física, seja mental, seja espiritual, é uma das coisas fundamentais, porque apenas o infinito consegue saciar este crânio humano. Ok? Espero que tenham gostado da história. Quem não viu desde o início, depois pode voltar atrás e ver. É uma história que eu costumo contar nas aulas de yoga, que acho absolutamente linda e que tem muita mensagem por trás. Então, vamos começar com o tema propriamente dito. O tema de hoje é o detox, ok? Como funciona e por onde começar. Primeiro, detox. Temos que perceber o que é que isto significa. Tal como o nome indica, detox significa desintoxicar, ou seja, remover as toxinas. E então, estas toxinas podem ser removidas assim virtualmente de duas maneiras. A primeira maneira de fazer o detox é parar de introduzir a quantidade de toxinas que introduzimos diariamente. Ok? Porque não adianta começarmos a usar tratamentos para desintoxicar se continuamos a introduzir toxinas. Ok? Então, 2 passos. Primeiro, fazer uma mudança de maneira a que aquilo que estamos a introduzir que nos intoxica para de ser consumido. O segundo, então sim, é a desintoxicação em si. Ok? Então, e porquê é que devemos fazer o detox? Se calhar muitas pessoas têm a ideia, detox é para emagrecer, perder uns quilitos, mas é muito mais do que isso. Ok? O detox acaba por ser um mecanismo natural que o corpo tem de lidar com, podemos dizer, com todos os estados da doença. Porque, pela visão mais da medicina natural, todo o estado de doença, como podem ver no vídeo 1 que nós fizemos, resulta de uma intoxicação progressiva do corpo, que é tal como este copo. Nós vamos enchendo com toxinas, enchendo, seja de porcaria de comida que comemos, do ar que respiramos, da falta de exercício, dos cremes que colocamos, até que chega um ponto em que transborda. Quando transborda, surge-nos uma doença. Mas muito antes de surgir a doença, nós já vamos tendo sintomas. Vamos tendo dores de cabeça, vamos tendo diarreia, ou vamos tendo obstipação, ok? Há toda uma escala. Então, o detox serve primeiramente para nós limparmos o corpo destas toxinas todas e dessa maneira conseguirmos corrigir algum problema de saúde que tínhamos, ou apenas como um método preventivo, porque a maior parte das pessoas não tem o copo sempre vazio e limpinho. Nós estamos sempre a flutuar, não é? Comemos uma coisa que não devíamos, enche mais um bocadinho, depois voltamos a fazer uma dietazita e ele já limpou outra vez, vamos para o meio da poluição, enche outra vez e andamos aqui a balançar. Só para terem uma ideia, o que eu costumo dizer às pessoas é, quanto maior é o copo, é como se fossem os nossos genes. Há pessoas que têm um copo maior porque têm bons genes. Há pessoas que nascem com um copinho mais pequenino, têm genes mais frágeis e então mais rapidamente ficam doentes. Por isso é que às vezes 2 pessoas que têm os mesmos hábitos de vida, uma fica doente mais depressa do que outra. Ok? Então, que toxinas é que são estas? Nós já abordamos um bocadinho. As toxinas é tudo aquilo que o nosso corpo quer eliminar, naturalmente. Tudo aquilo que o corpo, que nós consumimos, que nós entramos em contacto e o corpo naturalmente se quer ver livre, é considerado uma toxina. Ok? Dentro das mais comuns, que quase toda a gente conhece, nós temos, por exemplo, a nicotina, do tabaco, temos o café, o álcool, medicamentos, ok? Mas também coisas que aparentemente são saudáveis, por exemplo, a água ou fruta, ok? Até essas podem causar intoxicação. Porquê? Porque, como em tudo na vida, a moderação é a palavra de ordem e mesmo uma coisa que aparentemente é saudável, como a água ou uma fruta, se nós consumirmos em excesso, o nosso corpo já entra em desequilíbrio, ok? Por exemplo, uma pessoa que beba 2 litros de água, 3 litros de água, bastante bem. Se nós chegamos ao exagero de beber 10 litros de água, podemos ter até problemas renais, ok? E o corpo vai sempre tentando eliminar esse excesso, ok? Então,
aqui o que torna uma coisa tóxica ou não tóxica são 3 aspectos. É a dose, a letalidade da substância e a frequência. Vamos dar 2 exemplos. Por exemplo, a nicotina e um copo d'água. A dose. A nicotina tem uma dose muito mais pequenina para ser tóxica. A letalidade é muito maior, porque é preciso uma dose menor para nos matar. E a frequência com que nós fazemos o hábito também varia. Se nós fumamos todos os dias, é diferente de fumarmos um cigarro por ano. Okay? Então, para tudo aquilo que nos possa intoxicar, temos de ter em noção estes 3 aspectos. Então, que mais toxinas é que nós temos? Eu tenho aqui uma classificação mais ou menos de 9 grupos de toxinas que temos de ter em atenção, e isto é uma coisa que a doutora Tamara, nas consultas de alimentação e orientação e estilo de vida natural, ela costuma abordar, porque não adianta só mudar a alimentação se nós temos intoxicação de outros meios. Então, um dos principais são os metais pesados, ok? Seja nos agrotóxicos, seja em implantes dentários, seja em alguns medicamentos, seja em quimioterapia, ok? Metais pesados é um tipo de toxinas extremamente pesada. Seja no peixe, não esqueçamos que o peixe também está muito carregado, as vacinas têm uma extrema dose de metais pesados também, ok? Então, isso é um dos modos. Outro tipo de toxinas que nós temos é os aditivos químicos, ou seja, os conservantes, os corantes, os emulsionantes, os antiagregantes, tudo isso o nosso corpo não reconhece. Isso não nasceu com a natureza. Se não nasceu com a natureza, nós não reconhecemos e quando consumimos o corpo vai tentar eliminar. Ok? Temos também o grupo dos plásticos, que, como eu já expliquei, eles têm um efeito especialmente a nível dos receptores de estrogênio, ou seja, são extremamente tóxicos para muitas das mulheres e muitos cancros que são dependentes de estrogênio para crescer, quando há este consumo de plásticos e contacto com plásticos, agravam. Ok? Às vezes as garrafas de plástico que as pessoas bebem a água, eu recomendo sempre para trocarem por uma garrafa de vidro. Ok? É uma das coisas a ter atenção. Outro sítio em que nós temos os plásticos também é na nossa roupa, os nylons, os poliésteres, tudo isso está em contacto connosco e estamos a absorver isso. Então, o mais natural possível, seja os algodões, seja por aí. Outro nível de toxinas, os pesticidas, que já falamos, ok? Vamos falar mais à frente até noutro tema sobre a alimentação biológica de maneira a evitar estes pesticidas. O outro ponto que temos é a poluição atmosférica. Só quem vive fora das grandes cidades é que consegue um pouco evitar isso. Outro nível de toxicidade são os organismos geneticamente modificados, okay? Que estão muito presentes e nós não temos ideia. Para terem uma ideia, quase todo o milho que nós temos hoje em dia e quase toda a soja é transgénica. Okay? E cada vez mais, muitos alimentos se vão transformando nisso. Outro nível de toxicidade é a radiação eletromagnética. Ok, seja o 5G que está a ser falado, seja o telemóvel, sempre o telemóvel, seja os aparelhos de Bluetooth que usamos, seja estarmos à frente do computador, seja estarmos... Tudo isso, ok, seja estarmos ao pé de um poste de alta tensão ou ao pé de uma antena de televisão, tudo isso sobrecarrega. E é um tipo de toxicidade que nós não vemos, ok? Mas que temos de ter muita atenção a ela. Outro nível de toxicidade é a medicação. Toda a medicação tem efeitos secundários e muitas são moléculas que são estranhas ao corpo. E outro nível de toxicidade que eu também considero é a toxicidade emocional e espiritual. O que é isso? É estar com pessoas ou em ambientes que nós sentimos que nos fazem mal, que saímos intoxicados. Nós queremos é sair daquele local e espairecer a cabeça. Ok? Então isso também conta como toxicidade, porque ninguém fica bem e queremos automaticamente sair daí. Então, um ponto ou dois que eu queria chamar a atenção dentro destes grupos de toxicidade. Só para terem uma ideia como isto é importante e como tem importância para o corpo. Mais ou menos nos anos 60, nas mulheres, o cancro da mama ele era mais prevalente aqui, neste quadrante inferior e medial. Hoje em dia, o cancro da mama é mais prevalente neste quadrante, ok? No quadrante superior e exterior. Porquê é que ocorreu esta mudança? Esta mudança já se estudou e percebeu-se que é muito devido ao uso dos desodorizantes, muitos com alumínio, e que agrava quando a axila é depilada. Okay? Então nós vemos aí um exemplo concreto como um hábito que nós nem sequer pensamos muito, que é um hábito de vida e de estilo natural, que facilmente pode ser contornado, há alternativas a isso, consegue nos intoxicar ao ponto de que o tipo de cancro da mama que era mais prevalente ser neste local, agora é neste. Ok? Pronto.
qual é aqui a regra que eu costumo dizer às pessoas em termos de alimentação e de como se devem orientar? Há uma frase que eu gosto muito, que é do Michael Pollan, que diz o seguinte, Michael Pollan. Ele diz: não coma nada que a sua bisavó não reconheceria como comida. Okay? Há um grande número de alimentos no supermercado hoje em dia que os antepassados não reconheceriam como comida. Devemos ficar longe deles. Ou seja, se nós hoje em dia vamos ao supermercado, temos lá um produto, sei lá, uns Doritos, umas batatas fritas, que não havia há 100 anos atrás. Se não havia há 100 anos atrás é porque há algum processo de industrialização por cima. Logo, devemos ficar longe. Outra maneira de nos precavermos e termos algum olho é ver os ingredientes. Tudo que começa a levar mais que 3, 4 ingredientes e nomes estranhos, nomes que não sabem pronunciar, é para afastar, ok? Nós devemos ficar com aquelas coisas que sempre reconhecemos, que é o nome do alimento, é batata, é couve, é brócolis, ok? É alimentos que nós conhecemos na sua forma natural. E esses é que deviam ser os únicos ingredientes. Mesmo na cosmética, a cosmética que nós recomendamos é sempre a cosmética que é à base de alimentos. Não leva produtos externos, não leva nada daqueles polimos, não leva nada daquelas substâncias que muitas são cancerígenas. Então, só para terem também uma noção que nós podemos pensar, ok, eu vou me intoxicando ao longo da vida e tenho que ter cuidado, mas já se sabe que até as crianças que nascem hoje em dia, já se testou o cordão umbilical de recém-nascidos, acabados de nascer, e em 10 crianças que se estudou, foram encontrados 287 químicos no cordão umbilical. O que é que isto quer dizer? A criança acabou de vir ao mundo e já tinham 287 químicos presentes no sangue. Isso era a média. A média, havia uns que tinham mais, outros tinham menos. O que é que isto quer dizer? Que já a própria mãe ia passando para a criança. Ou seja, não adianta nós só, fiz agora porcaria, vou desintoxicar. Não. Nós vivemos num mundo tão intoxicado que o detox cada vez mais tem que ser uma coisa permanente. Por isso é que a alimentação tem que ser uma coisa que nós temos sempre que ter cuidado, ok? O ambiente em que nós temos sempre que ter cuidado, porque já não chega de vez em quando fazermos um jejum, ou de vez em quando fazermos um chá, ou de vez em quando fazer uma dieta. Cada vez mais é tanta a toxicidade, nós já temos que fazer isto um hábito regular. Ok? Então, o que é que eu vos queria mais falar? Já vos falei disto, a poluição atmosférica. Pronto. O próximo ponto é percebermos, isto eu já falei no primeiro vídeo, mas vou reforçar, que é, quando nós começamos então a ficar intoxicados, começamos a desenvolver sintomas, é aquilo que eu falei, ok? Vamos supor uma pessoa que desenvolve uma psoríase, que é quando o copo transborda, estamos no pico, digamos assim, dessa doença. E pelo início, houve coisas que ela foi acontecendo. Vamos supondo que a pessoa intoxicou-se com metais pesados, por alguma via. Intoxicou um bocadinho. E até começou com umas dores de cabeça de vez em quando, mas não ligou. Passado algum tempo, teve ali um período que andou a comer muito mal, só à base de coisas refinadas. E além de dores de cabeça, também começou de vez em quando a ter dores de barriga. Mas continuou e não ligou. Passado algum tempo, teve um problema emocional de família, em que teve um problema com o marido ou com os filhos, mais nível de stress. E além das dor de barriga e das outras, da dor de cabeça que tinha, começou também de vez em quando a ter umas dores musculares na perna. Ok? E por fim, aconteceu-lhe aqui um problema qualquer, sei lá, um problema no trabalho, uma contrariedade qualquer, e transbordou o copo. E começou a surgir então estes sintomas da psoríase. Estes sintomas que surgiram pelo meio, que muitas pessoas pensam, que chatice, estou com dores de cabeça, que chatice, estou com dores de barriga, nós temos que perceber que estes são sinais do corpo, eles são extremamente importantes e devemos prestar muita, muita atenção. A maior parte das pessoas só presta atenção quando o copo transborda e já tem uma doença grave. Mas se nós pudermos a prestar atenção aos pequenos sintomas, nós conseguimos estar sempre em comunicação permanente com o corpo. Comi uma refeição e já percebo, isto não me caiu muito bem. Se calhar houve ali alguma coisa que fiz mal. Em vez de, hoje comi e fiquei mal. Amanhã estou bem, ok, passado outro dia faço outra vez a mesma coisa. Então se nós estamos constantemente nesta comunicação de perceber o que o corpo nos está a dizer, começamos a perceber que estes sintomas que nós temos são avisos. E quando percebemos que eles são avisos, começamos a corrigir e a diminuir a intoxicação do corpo. Ok? Então, uma das coisas que nós temos que nos lembrar é os sintomas não são os nossos inimigos, são os nossos
mestres, digamos até, que nos estão a ensinar quando nós estamos a fazer porcaria. Porque o corpo não fala. Ele não comunica por palavras, ele comunica com sintomas. Ok? Cada órgão comunica da sua maneira. Uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Ok? E depois temos é que saber ler este jogo de sintomas e perceber onde temos que corrigir o problema. Ok? Outra coisa que eu ainda queria aqui abordar também, que um dos sintomas mais comuns que nós temos quando as pessoas estão intoxicadas é o ganho de peso. E há muita tendência moderna, hoje em dia, que é ok, eu estou com excesso de peso, vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Muito bem, a maior parte das vezes até funciona. A pessoa começa a fazer uma restrição calórica, em vez de comer 2.000 calorias ao dia, começa a comer 1.500, até anda mais irritada com toda a gente porque não está a ficar saciada. Pronto, mas mantém aquilo com muita dureza, continua e, pronto, passado um mês, passado 2, conseguiu perder alguns quilitos. Mas o que é que acontece? A pessoa depois volta ao seu habitual e o peso volta outra vez a inchar, muito rapidamente. Porquê é que isto acontece? Porque a maior parte do excesso de peso que nós vemos hoje em dia, ele não está lá só por causa do que as pessoas comem, não é por comerem muito. Eu posso ser que eu sou uma pessoa que até come bastante e não engordo. Porquê? Porque o meu corpo trata daquilo, são alimentos saudáveis, o que ele quer absorve, o que não quer remove. Mas quando eu como alimentos que são tóxicos, o corpo não sabe o que fazer, guarda. E o que é que acontece quando temos um meio muito intoxicado? Imaginem que isto é um aquário, ok? E temos aqui um peixinho a viver. E temos o aquário com água límpida, ok? Isso seria um corpo saudável. E vamos imaginar que mandamos terra para cá para dentro. E essa terra é como se fosse a toxicidade. E a água fica turva, ok? Então, como é que, para o peixe sobreviver e não ficar doente, e vamos supor que o corpo é este copo, como é que o copo, pode ajudar o peixinho a sobreviver? Duas maneiras. Ou se desintoxica e limpa a água, okay? Através dos pulmões, através dos rins, através do fígado, ou transforma-se num copo maior. Ou seja, se este copo tivesse o dobro do volume ou o triplo do volume, retia mais líquidos e a água, em vez de estar tão turva, mantinha a mesma quantidade de toxinas, mas ficava menos turva. Faz sentido? Ok? E é isto que o corpo faz. E é por isso que muita gente tem retenção de líquidos e quando começa a fazer uma dieta perde logo 2 ou 3 quilos nos primeiros dias. Porquê? Porque é líquido que está a perder, é inchaço. Então, a maneira do corpo lidar com estas toxinas, a maior parte das vezes, e com esta acidez, é inchar. Ele incha e dilui a toxicidade. Porquê? Porque se ela está concentrada é muito tóxica para as células. Okay? Então ela dilui, o corpo incha. A pessoa começa a fazer detox, okay? Perde as toxinas e o corpo desincha. Mas o que acontece quando o corpo está inchado com toxinas e a pessoa faz uma dieta? Não remove as toxinas, remove apenas a água, através de drenantes e isso, a pessoa emagrece, as toxinas ainda ficam mais concentradas, ou seja, a pessoa muitas vezes fica mais doente e passado algum tempo, quando larga a dieta, o corpo não quer ter isto tão concentrado e volta outra vez a inchar. Por isso é que a maior parte das dietas não funciona, porque não se vai à raiz do problema, que muitas vezes é a intoxicação. Ok? Então, para perder peso, um dos grandes segredos é desintoxicar e o peso vai atrás. Não é tirar o peso e deixar lá as toxinas, porque senão o corpo vai outra vez compensar. Está bem? Só para terem uma ideia como é que o corpo lida com acidez e com toxinas é, primeiro, ele retém líquidos. É este mecanismo que eu estive a explicar. É a maneira dele conseguir safar-se. O segundo ponto, quando reter líquido já não é suficiente, ele começa a ir buscar minerais. Vai buscar minerais aos ossos, aos dentes, é quando temos a osteoporose e esses problemas. Porquê? Porque esses minerais ligam-se às toxinas e ajudam a que elas não andem tão tóxicas pelo corpo. Quando reter líquidos e desmineralizar não é suficiente, o próximo ponto que o corpo faz é drenar ácidos pela pele ou pelas mucosas. Ou seja, numa gastrite, numa psoríase, que é quando começa a sair acidez pela pele, ok? Ou úlceras que surjam. No terceiro ponto, quando a toxicidade continua, o corpo não consegue lidar, já nem retendo líquido, nem ir buscando minerais, nem drenando ácidos, o que é que as células fazem? Mutam. Porquê? Porque elas têm que sobreviver. E é quando surgem muitas vezes as neoplasias, os cancros. Porquê? Porque as células querem sobreviver. Ok? Elas são células, como qualquer ser vivo, quer sobreviver e reproduzir. Logo, se elas já não conseguem lidar com o meio tóxico em que vivem, transformam-se. Ok? E muitas vezes é tão tóxico que, além de se transformarem, mudam de casa. Vão para outro lugar. Que é quando nós temos as metástases. Ok?
Nós limpando, isto reverte tudo. Então, como é que nós limpamos? Quem são os responsáveis por limpar? Ok? O principal órgão da desintoxicação, o rei, é o fígado. Ok? Eu colocaria o fígado no centro. Ele é o responsável por lidar com quase tudo. Mas nós temos os outros de suporte. E muitas vezes são chamados a canalização de saída. Ok? Que são a pele. Não esquecemos que a pele é um dos maiores órgãos do corpo. O intestino. Ok? Os pulmões e o rim. No centro eu colocaria o fígado. Então, por onde é que nós devemos começar? Primeiro nós devemos limpar a tubaria toda. Devemos começar por limpar o intestino, os pulmões, a pele e o fígado, para depois, quando começarmos a trabalhar... o fígado fica para o último. E os pulmões, a pele, os rins e o intestino. Para depois, quando começarmos a limpar o fígado, ele, à medida que deposita as toxinas para saírem, ela já tem as vias abertas. O que é que acontece se nós começamos a desintoxicar um fígado e temos, por exemplo, uma pessoa com obstipação? O fígado desintoxica, liberta as toxinas para a bilis vai para o intestino, mas o intestino está obstipado. Ou seja, vamos supor que é um intestino que só funciona a cada 2 dias. As toxinas ficam ali e, em vez de saírem, ficam ali. E vão outra vez ser absorvidas aos bocadinhos e volta aí para a circulação e a pessoa mantém um estado de intoxicação e muitas vezes até é grave. Então, uma das coisas mais importantes numa desintoxicação bem feita é começar primeiro por limpar estas 4 vias. Ok? Eu vou repetir os pulmões, a pele, o intestino e os rins. Quem já veio aqui à Naturena sabe que o hidrocolon é uma das terapias que a gente recomenda quase sempre de início para toda a gente. Precisamente para limpar aquilo que está lá acumulado às vezes há 10 anos. Ok? Vem às vezes uma camada inteira de porcaria. E para depois, quando se começar a limpar o corpo com boa alimentação, com suplementos, com plantas, haver já uma via de saída. Ok? Então, como funciona o detox em si? Porque tem química por trás, não é só apenas comer bem e as coisas acontecem, não. Como eu vos expliquei, o órgão de desintoxicação por natureza é o fígado, ok? Aquilo que eu coloquei no centro. E o fígado, ele tem essencialmente 2 fases em que ele faz isto. A primeira fase, as toxinas chegam ao fígado, ok? Depois temos aquilo que se chama a fase 1, que são necessários alguns nutrientes para ela funcionar, como a vitamina B2, a B3, a B6, a vitamina B12, o B9, ok? Sem estas vitaminas, o detox não funciona bem. E o que é que acontece nesta primeira fase? Ele transforma a toxina numa toxina ainda mais reativa. Pior, mas tem que ser, faz parte, ok? E depois da toxina estar aqui altamente ativa, ela é conjugada com outras substâncias que vão permitir depois ser descarregada. Esta segunda fase, ok, é onde entram algumas das substâncias que as pessoas conhecem que são desintoxicantes, que é como a coenzima Q10, o vitamina C, o zinco, as plantas que desintoxicam o fígado, como o cardo mariano, o burututu, tudo isso, ok? Todas essas plantas ajudam a que, na transformação, primeiro numa substância mais ativa e depois a conjugar isto com outra, elas ajudam a proteger o fígado, primeiro são antioxidantes algumas delas, e ajudam a conjugar para que depois isto vá para a bilis e a partir da bilis saia no intestino. Vá para a água e pela água vai pelo rim embora, ou para a pele e sai através do suor, ok? Ou então, se for só o CO2, pode ser através dos pulmões, ou outras substâncias também saem pela respiração. Então, o detox em si é um processo que acontece no fígado, em 2 fases, em que primeiro a molécula é transformada noutra e esta outra liga-se a um receptor que vai ajudar a transportar para longe. Ok? Todas as plantas que vocês ouvem, isto é bom para o fígado, isto ajuda no fígado, ajuda na desintoxicação, elas atuam aqui, ou de uma maneira ou de outra. Ou aumentam esta fase 1, ou aumentam a fase 2, ok? Ou são substâncias e nutrientes essenciais para o fígado funcionar. Não adianta irem muito mais a fundo nisto. Se quiserem ir, podem pesquisar no Google fase 1 e fase 2 de desintoxicação do fígado e podem ver os nutrientes todos, os alimentos que têm desses nutrientes, ok? O que importa é perceberem que é no fígado que isto acontece e as vias de saída estão a sair. Então é por onde depois as coisas saem. Então, sabendo como é que nós nos intoxicamos, como é que acontece o processo de desintoxicação,
como é que nós podemos, de uma maneira caseira, começarmos a desintoxicar. Okay? Primeira fase é aquilo que eu já expliquei. Perceber de onde é que vêm as toxinas que nós pomos e acabar com isto. Okay? Temos de tirar primeiro estas toxinas, para depois passarmos à segunda fase, que é desintoxicar. Primeiro ponto, então, na desintoxicação pós. Água de boa qualidade. Águas de torneira, com cloro, águas que estão engarrafadas, expostas ao plástico, é para deixar de lado. Okay? Idealmente, ou uma água filtrada, ou uma água de uma mina que seja testada, ou uma água com uma máquina que produza água de qualidade. Ok? Segundo ponto, alimentação. Para quem já veio cá na Toriana e já viu os meus lives, sabe qual é a minha filosofia de alimentação. É que nós devemos preferir alimentos sempre biológicos, integrais, sazonais, ok? Locais e de origem vegetal. Estes pontos devem estar sempre presentes. Ok? E dentro disto, o mais simples possível e o mais adaptado a cada pessoa. Ok? Então, em termos alimentares, tudo aquilo que é refinado, processado, com excesso de sal, que leva soja, leva coisas transgénicas, tudo aquilo que tem um prazo de validade muito grande, tudo que já vem embalado, idealmente é de evitar ao máximo. Ok? A minha filosofia é comer praticamente aquilo que a natureza nos dá quase na sua forma integral. Ou seja, em vez de comermos um arroz branco que foi refinado, sou apologista de comermos o arroz integral. Tem todo o benefício da fibra, das vitaminas B, do zinco. E isto se estende a todo o resto. Ok? Então, uma alimentação que siga estes princípios que eu mencionei é uma alimentação que é já por natureza desintoxicante. Outra coisa desintoxicante por excelência, o exercício físico e o suar. Lembram-se que eu falei numa dos outros lives que o Hipócrates diz, por acaso não vos disse isto, acho eu, mas o Hipócrates diz que, ele dizia uma frase, ele diz o seguinte: dê-me uma febre que eu trato qualquer doença. Ok? Porquê é que ele dizia isto? Porque ele sabe que quando o corpo cria uma febre, e por isso é que nós temos aqui equipamentos para criar febre, ok? O sistema imunitário aumenta imenso, o fígado começa a funcionar também a dobrar e a triplicar, por isso é que às vezes se coloca uma botija quente sobre o fígado só para ajudá-lo até já a desintoxicar. E quando o corpo entra nesse estado, o sangue flui mais, o fígado desintoxica mais, o sistema imunitário começa a comer tudo o que está errado e o corpo naturalmente consegue se tratar. Por isso é que nós, quando ficamos doentes a maior parte das vezes, ganhamos uma febre. Porquê? Porque o corpo é o seu modo de dizer: estamos em modo alerta, de modo limpeza. Não tenho fome, não tenho apetite, quero descansar para me limpar. E a pessoa, respeitando isso, ele faz o seu trabalho. Ok? Então, febres e não esquecer aqui o exercício físico como modo de desintoxicar o sangue. Ok? O sangue dos desportistas, quando eu vejo ao microscópio, é o sangue mais limpo que eu já vi. Dos jogadores de futebol ou dos jogadores profissionais, é um sangue puro. Ok? Então, exercício físico é outro ponto. E depois temos técnicas que podemos aprofundar, como a realização de enemas em casa. Quem me conhece sabe que eu sou um grande apologista da realização de enemas de café. Quem não me conhece, vai à internet procurar um bocadinho os benefícios, o que é a terapia Gerson, como ela se baseia muito nos enemas de café, como método de desintoxicar o fígado. E muita gente pergunta: mas isso atrás que o café intoxica. E sim, café pela boca mata, quando vai por baixo trata. Ok? Portanto, o enema de café, como vai por baixo, por via retal, ele tem uma ligação direta ao fígado e ajuda na desintoxicação. Ele acelera uma daquelas fases que eu vos falei, ok? Na desintoxicação de toxinas. Ou o hidrocólon. O hidrocólon também é uma maneira de limpar o intestino, que também ajuda nesta limpeza de toxinas que estão lá presas. Outro método de desintoxicação muito comum, para quem não sabe, eu vou lançar um livro só sobre esse tema, sobre o tema do jejum, ok? O livro sairá em setembro. É outra das maneiras de desintoxicação que eu considero mais puras e mais naturais, porque é assim que os animais se tratam na natureza. Estão doentes, fazem jejum e descansam. Ok? É uma das coisas mais simples. Pode ser feito por longos períodos, pode-se fazer por pequenos períodos, está muito que se falar. O livro fala disso tudo. Ok? Outra coisa que também podemos fazer para começarmos a desintoxicar é usar técnicas ancestrais muito comuns e muito simples. Uma delas é o raspa-línguas, que é uma pecinha de metal que nós raspamos na língua e ajudamos a remover esta camada de saburra que o corpo acumula lá naturalmente, que é para tirarmos. Por isso é que nós de manhã, o corpo em jejum vai desintoxicando, acordamos com a língua um bocadinho mais esbranquiçada e de manhã, com o raspa-línguas, tiramos aquilo e depois é que lavamos os dentes.
Além de fazer o raspa-línguas, outra coisa que podemos e devemos fazer é também uma técnica chamada oil pulling. Ok? É uma técnica já mais da Ayurveda, em que dizem que com o uso especialmente do óleo de coco, eu pessoalmente faço quando estou a tomar banho, que é uma altura que aproveito para fazer isso. Estar com o óleo na boca e esguichá-lo durante uns 10 minutitos, o óleo fica progressivamente mais branco e ajuda a puxar todas as toxinas que se dissolvem em gordura para o óleo e depois nós cuspimos, ok? É outra maneira também de limpar a cavidade oral. Além do que o óleo de coco é antiviral, antibacteriano, é bom para proteger as gengivas, tem uma série de benefícios. A febre eu já vos falei, ok? Sei que as saunas também são um ótimo tratamento, ok? As saunas ou até os banhos turcos como método de suar, ok? Quando nós fazemos isso e estamos intoxicados, devemos primeiro beber muitos líquidos, porque nós perdemos uma grande quantidade de líquidos, e devemos, idealmente, limpar esse suor, porque é um suor que, quando as pessoas estão intoxicadas, até tem um mau cheiro, ok? E ao limpar, não permitimos que isto seja outra vez absorvido. Temos é que repor com minerais. Muitas vezes até se dá um bocadinho de água do mar, misturada, um bocadinho de sal dos Himalaias na água, para a pessoa repor os minerais que vai perdendo no suor. A drenagem linfática, já muita gente ouviu falar. Pode-se fazer com uma simples massagem nos pés, nas mãos e no corpo, sempre em direção ao coração. Pode-se fazer um bocadinho também a drenagem linfática com plantas, ok? E dentro do detox mais mental e espiritual, quais são as melhores coisas que existem? É a meditação, sem dúvida nenhuma. Eu aconselho-vos vivamente que estejam presentes no live que eu vou falar sobre meditação, ok? Em que eu vou entrar mais a fundo nisso. E a técnica de meditação que eu recomendo, eu já experimentei dezenas de técnicas e qual foi aquela em que eu assentei que realmente vi mais benefícios. E outra maneira de fazer também aqui o detox emocional que eu recomendo é falar com alguém especializado na área, seja um psicólogo ou um terapeuta dessa área, que ajuda a pessoa a libertar as emoções que ficam cá presas, a resolver coisas que estejam no subconsciente, a programar uma vida mais difícil, digamos assim, ok? Então isso também auxilia aqui no detox emocional. Uma coisa que é importante as pessoas perceberem, e isto é uma reação comum de muita gente, é quando as pessoas começam a desintoxicar, isto acontece muito com a alimentação, as pessoas começam a fazer uma alimentação de base vegetal, biológica, quando antes só comiam porcaria. Muitas vezes o que acontece ao final de 1 ou 2 semanas é que as pessoas começam a ficar com muitos sintomas de muita coisa. Com dores de cabeça, às vezes com borbulhas na pele, com tosse, e ficam fogo. Agora que eu estou a comer saudável, começo a ficar doente de repente, o que é que se passa? É normal. Ok? Isto é normal. Isto tem um nome, chamam-se reações Herxheimer. E o que é que se chama? São chamadas reações detox. Porque nós, quando começamos a comer bem, o corpo que estava sempre em stress, ali com toxicidade, estou a ficar bem nutrido, não me tenho que preocupar em estar a limpar toda a porcaria que estava a entrar e posso-me começar a preocupar em eliminar as porcarias que estavam cá guardadas. Então, ele ao fazer isso, começa, mais uma vez, a eliminar estas toxinas. Ok? E por isso é que surgem borbulhas, muitas vezes, que são porcarias que saem através da pele. Ok? Estão a pedir para comentar sobre o MMS. Vou só dar uma pequena palavrinha. Acho ótimo, especialmente para metais pesados, para o tratamento de algumas doenças. Ok? É uma ótima terapia, bem feita, bem doseada. Está bem? Mas não é para toda a gente. O que mais é que eu vos queria aqui falar? Já vos falei das reações Herxheimer. Pronto. Acho que é mais ou menos isso. Pronto, como começar em casa? É aquilo que eu expliquei. Comecem pela alimentação. Percebam se têm muitos sintomas, se estão muito intoxicados. Usem algumas destas técnicas que eu vos falei. Ok? E depois, quando é necessário ou querem acelerar um bocadinho as coisas, então aí é que faz sentido começar a entrar com alguns suplementos, com algumas plantas, com alguns chás, que isso só a gente é de conhecimento geral, seja o chá de dente-leão, seja o chá de brututu, seja às vezes uma cavalinha, seja uma fumá, 1001, ok? Limpem primeiro o intestino, garantam que o intestino está a funcionar todos os dias, ok? Fazer boa esfoliação da pele, ao tomar banho, ok? Beber bastante água, começar a fazer algum exercício ao ponto de suar e, naturalmente, o detox começa a acontecer. E depois aí sim, faz sentido começar a auxiliar o fígado
a começar a remover um bocadinho mais depressa as toxinas. Deixa-me só ver se eu tinha aqui mais programado mais alguma coisa para mencionar hoje. Que entretanto aqui as minhas notas falharam. É isso mesmo. Já. Outra coisa que também é muito comum, isto é uma pequena dica, ok? Uma pequena dica simples que se recomenda a muita gente, é o limão, ok? Muita gente já ouviu falar da água com limão de manhã, ok? É uma boa coisa de se fazer, está bem? Ele ajuda na desintoxicação do fígado, mas temos que ter atenção a duas coisas. Primeiro, o limão deve ser feito todo o ano, ok? Deve ser feito na época em que o limão dá, está bem? Há alturas do ano em que não há limões e é precisamente na altura em que nós devemos abrandar um bocadinho o detox. O detox mais intenso, ele é ideal na altura da primavera. É a altura em que os ursos, até, por exemplo, que estão a hibernar, o urso sai de hibernação. Muitas vezes o urso a sair de hibernação tem um colesterol de 600 e está vivo, sem problema nenhum. E ele começa a comer as suas ervas, que sabe que deve comer para se desintoxicar, e passado umas semanas está impecável. Okay? Essa altura da primavera é a melhor altura. Okay? Estão a perguntar os enemas quanto em quanto tempo. Isto depende muito do estado de saúde para cada pessoa. Okay? Se uma pessoa está um bocadinho intoxicada, se calhar 2 vezes por semana, okay? Mas depois há variações, não é preciso ser só enemas de café. Há enemas que se fazem com chás, há enemas que às vezes só se faz com água, isto depende de cada um. Okay? Mas um enema de café, 1 vez por semana, a regra geral para qualquer pessoa é tolerável. Okay? O que é que eu queria aqui ainda voltar atrás? Desculpem lá que eu me distraí. A água com limão de manhã, atenção à época do ano em que fazem, e atenção à dose de limão que põem. Eu vejo muita gente que põe logo um limão inteiro. Eu tinha cuidado. Porque nós, quando nós começamos a desintoxicar o fígado e desintoxicamos em excesso, nós ficamos com sintomas bem sérios, com dores de cabeça bem sérias, bem fortes. É preferível fazer uma coisa mais suave. Quem tem consulta comigo sabe que eu, quando vejo as pessoas a tomarem logo um limão de manhã, eu costumo recomendar. Vamos começar com 1/4, vamos começar com metade. Às vezes as pessoas começam com um limão porque leram em algum lado e depois, estou-me a sentir mal, estou com dores de cabeça, estou com não sei o quê. Eu digo, olha, reduzam no limão. E as pessoas passaram uma vez e já estão bem. Ok, continua o detox, é uma coisa para manter, mas calma. Ok? As pessoas intoxicam-se durante décadas. Não é preciso desintoxicar tudo num mês, nem numa semana, aliás. Muitas vezes nem dá. Ok? O aloe vera, estão a perguntar, é fantástico. Ok? Uma das melhores plantas. Quem consegue arranjar fresco, ainda melhor. Está bem? Tenham atenção aos conservantes do aloe vera, que muitas vezes ele tem conservantes adicionados. Tentem arranjar um aloe vera que seja puro ou só tenha vitamina C a conservar. Está bem? Estão a perguntar o gengibre se é ideal para desintoxicar. Desintoxicar per si, ele não é daqueles alimentos considerado um grande desintoxicante. É um ótimo alimento, ele ajuda para muita coisa, mas não é aquele mais forte na desintoxicação. Mas é um ótimo alimento de se manter. Está bem? Um dos alimentos melhores assim, para desintoxicar é tudo que seja folhas verdes e amargas, ok? Seja os grelos, depois as couves e isso, ok? O limão, que eu já falei. A curcuma também é uma especiaria muito boa no processo de desintoxicação. Okay? Em termos de cereais, a cevada também é um bom cereal, okay? Mas não é cevada em farinha no pão, é cevada integral. Ou o chá de cevada, que é chamado chá muji, que também é um bom chá desintoxicante até para queimar algumas gorduras. Okay? Estão-me a perguntar o que é mais indicado para desintoxicar mercúrio das amálgamas. Primeiro foi aquilo que eu expliquei. Não adianta desintoxicar o mercúrio das amálgamas se elas continuam lá. Primeiro é remover a fonte de intoxicação. Okay? A remoção das amálgamas com mercúrio ou com chumbo é uma coisa que eu recomendo. Eu recomendo a toda a gente que tenham atenção aos dentes. Quem tem desvitalizações é uma coisa que deviam controlar de 2 em 2 anos. Nós às vezes temos abscessos crónicos que não temos ideia porque não dá dor, muitas vezes. E está ali um foco de toxinas crónico a produzir toda a vida e há muitas doenças, inclusive oncológicas, que originam dos dentes. Ok? Nunca se esqueçam disso. Ok? Então, o que é para as amálgamas do mercúrio? Arranjarem um dentista, ok? Se precisarem eu posso enviar a recomendação de alguns que trabalham dessa maneira,
que do método seguro, que se põe uma espécie de uma luva na boca, removem a amálgama, não deixa que o mercúrio, durante a remoção, entre em contacto com o corpo, que é uma das alturas em que entra mais em contacto. Atenção aos telemóveis e aos chumbos e aos mercúrios, porque a radiação do telemóvel ajuda a libertar isso, está bem? E depois, para desintoxicar, há plantas que são boas para a detox de metais pesados, ok? Há tratamentos que se pode fazer através do sangue, ok? Certas substâncias que se injetam que são desintoxicantes de metais pesados bem fortes. De uma maneira mais simples, plantas como a clorela, os coentros, a N-acetilcisteína, o selénio, são assim das substâncias melhores para desintoxicar, ok? Lembremos que os metais pesados ficam guardados nas gorduras do corpo, portanto, tudo aquilo que queima gorduras e desintoxica o fígado acaba por fazê-las sair. Estão-me a perguntar se o oil pulling funciona em qualquer hora do dia. O ideal no oil pulling é de manhã, ok? É de manhã, pode ser até depois da pessoa, idealmente até depois da pessoa escovar os dentes, porque se for durante o dia nós vamos estar a tirar bocados de comida que estão na boca. Pode ser feito, aliás, funciona melhor, a meu ver, do que aqueles elixires bucais, ok? De manhã é especialmente indicado, ou até à noite, mas mais de manhã, que é quando nós temos aquela saburra lingual para limpar e remover aquilo tudo, ok? Pronto, eu não estou a ver aqui mais nenhuma dúvida, entretanto, eu já vos expliquei assim alguns pontos importantes. Outro alimento muito desintoxicante que estou aqui a ver, estava-me a esquecer deles, é os rebentos, ok? Os rebentos de plantas é uma coisa que se pode facilmente fazer em casa, ok? Um rebento de brócolis, um rebento de couve, um rebento de alfafa, faz facilmente em casa, basta terem uma taça e as sementes, com jeitinho escorrem, e comendo aquele alimento, o germinado, quando ele é pequenino, ele é altamente nutritivo, é altamente alcalino, tem um RH muito antioxidante, ok? Ou seja, ajuda a prevenir a maior parte das doenças e é dos alimentos mais intoxicantes que existem, ok? Pronto, o resto eu já vos falei. O resto já vocês já vão conhecendo, seja as clorelas, seja a espirulina, seja a erva de trigo, ok? Pronto, são esses alimentos no geral. Pronto, quem quiser o contacto de um dentista holístico, depois vou colocar nos comentários, está bem? Não se preocupem, no final do vídeo eu coloco, só têm que procurar. Pronto, e é basicamente isso, está bem? Espero que tenham gostado, comecem a aplicar algumas das coisas, mas lembrem-se que o primeiro é começar a intoxicar menos e depois podemos começar a aplicar alguns métodos de desintoxicação mais específicos, está bem? Espero que tenham gostado. Partilhem este vídeo com pessoas que queiram fazer desintoxicação ou pessoas que vocês conheçam que estão sempre a fazer dietas, a engordar e a emagrecer e não percebem porquê. Com este vídeo eles ficarão a entender isso, está bem? Podem partilhar também os vídeos anteriores que eu acho interessante no decorrer deste tema, está bem? E temos encontro marcado na quinta-feira. Eu não tenho aqui o tema presente, mas na quinta-feira encontramos. Eu vou colocar, entretanto, o aviso. Espero que tenham gostado e vemos na quinta-feira, está bem? Muito obrigado a todos e até quinta.